Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Eu sou o Jorge Zádia e esse é o Conversas Com. No dia de hoje temos o grande Azevedo, empreendedor, não é? e analista financeiro, que vai nos falar sobre o tema empreendedorismo, vantagem de um empreendedor. Então, não saia daí, acompanhe-nos. Não deixe de se inscrever na nossa página do Facebook e também no YouTube Cadilo Neto TV. Comente, dê um like e siga-nos. Prontos, vamos lá. Grande Azevedo. Considero-lo grande, né, porque é um empreendedor e quem é empreendedor para mim é sempre grande pessoa. Portanto, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Jorge. Muito obrigado mais uma vez. Azevedo, o tema de hoje, empreendedorismo, vantagens de um empreendedor. Sei que é um empreendedor e mais do que eu falar alguma coisa, o Azevedo tem as melhores palavras para poder descrever o que é realmente ser um empreendedor em Angola. Mas, entretanto, gostaria antes de perguntar o que é o empreendedorismo para si. O empreendedorismo é a característica que o indivíduo tem de resolver um problema, tanto numa empresa como numa sociedade, ou de inovar um produto, de trazer um produto novo no mercado ou aquele produto existente e torná-lo mais eficaz. Ok. Quais são as dificuldades que o Azevedo encontrou enquanto empreendedor até hoje? Bem, são inúmeras dificuldades que eu enfrentei até hoje, porque à medida que você começa a empreender, começa a encontrar objeções, que vamos encontrar a capacidade de você querer resistir ou desistir rápido do negócio. Você encontra muitas dificuldades ao longo do caminho. E não é fácil. O mundo do empreendedorismo não é uma coisa fácil como um mar de rosa, como os livros nos mostram. O empreendedorismo é entrega, é persistência, é todos os dias bater na mesma tecla, é avançar ainda mais. E as dificuldades que eu tive são inúmeras. Primeiro, conhecer o mercado, falta de informação, é uma coisa nova que eu tive que abraçar. Então, para mim, foi muito difícil o mundo do empreendedorismo. Não é como os grandes palestrantes dizem por aí, que basta ter uma ideia e pronto, consegues empreender? Não basta só ter uma ideia, porque ideia por si só não vende. Posso falar, se for de ideia, a Microsoft também é minha ideia e o Bill Gates roubou de mim. Mas em contrapartida, mais do que uma ideia, eu devia pensar sobre ter um produto para vender, porque a ideia todo mundo tem. Eu tenho uma ideia de abrir um restaurante, mas essa é uma ideia, só uma ideia. Mas nós temos que ter a ideia, sair da teoria, passar para a prática, que vamos transformar a nossa ideia num produto. Será que Azevedo também, enquanto empreendedor, do momento que começou, teve dificuldades financeiras para conseguir alavancar com o negócio? Sim, tive dificuldades financeiras porque o negócio é começar e persistir. Você vai começar com um capital pequeno, mas depois o negócio vai te exigir mais de capital inicial e na altura eu não tinha mesmo, enfrentei muitas dificuldades e todo empreendedor angolano passa por isso. E já com essas dificuldades que Azevedo enfrentou, qual é o seu posicionamento, né, em relação aos bancos e a posição de alguns empreendedores, né, que dificultam a vida dos empreendedores em darem crédito para poder financiar então um determinado negócio de alguém? Bom, esse aqui é um tema muito importante porque nós estamos a olhar que o empreendedor ou um negócio quando cresce precisa de apoio financeiro e desse apoio financeiro o banco vem concedendo crédito durante muito tempo, mas em contrapartida os empresários que iam pedir crédito não conseguiam reembolsar o dinheiro, ou seja, não utilizavam o dinheiro para a empresa, mas utilizavam para os fins pessoais, tipo compra de carro, viagens, construir casa do seu sonho. Em contrapartida, o banco perdia e o banco deixou de ter confiança aos empreendedores locais ou atuais, por mais que tenha boas ideias, mas o banco pensa duas vezes em conceder crédito, é aqui onde vários negócios são fechados. E depois, os nossos empresários também temos dificuldade com os empresários da nossa praça, porque são pessoas que não investem nas empresas pequenas. Eles olham nas empresas pequenas, os proprietários, como são irresponsáveis ou alguém que não tem a capacidade de se desafiar para chegar no nível 2. Então ficam tão relutantes. Nós não temos uma praça empresarial que tenha a capacidade de investir nos negócios autônomos ou numa tua ideia. Então devíamos recorrer a um banco, só que o banco também é a nossa dificuldade máxima, porque o banco não dá simplesmente
simplesmente crédito por dar. Vamos imaginar que quando você vai pedir crédito num banco, tens que ter uma garantia. Estamos a falar de um terreno, de uma casa ou de um carro. O que complica para muitos que se calhar não têm nada, mas têm uma ideia para empreender. Exatamente, essa aqui é a nossa dificuldade, porque se eu tenho ideia, tenho um produto a ser comercializado diariamente, mas vou no banco para apoio à tesouraria e o banco diz que eu tenho que ter uma coisa para hipotecar, logo aí me vejo muito difícil que é para mim poder avançar com o meu negócio. E qual seria a posição dos bancos em detrimento dessa situação de muitos jovens que têm ideais positivos, ideais que se calhar renderão muito, mas entretanto não conseguem porque não tem alguma coisa que garanta que vai pagar? O banco tem que ser mais sério. E o banco tem que ter uma posição mais própria como um banco, como uma instituição que concede crédito. Visto que o banco tem vários departamentos, estamos a falar na avaliação de crédito, tem a avaliação de negócio e investimento, um acompanhamento desse empreendedor a nível de conhecimento, a nível de financiamento. O banco financia, mas em contrapartida direciona os seus colaboradores que são peritos na área, que é para darem um acompanhamento muito elevado a esse empreendedor, porque ele vai gerar emprego. Então o banco não pode pura e simplesmente desconfiar que o Azevedo não vai conseguir fazer esse negócio, não. É investir e dar um acompanhamento com know-how, começar a orientar, olha, aqui executa aqui executa aqui, e a medida para que as duas pessoas não perdem, o Azevedo não perde o negócio, o banco também não perde seu financiamento. É uma ajuda mútua. É uma ajuda mútua, tanto o empreendedor como o banco. Certo, e diante dessa situação, né, já que estamos a falar de financiamento e o resto, se o banco nega um financiamento a um determinado empreendedor, qual deve ser a posição do empreendedor? Desiste? Segue para outras tentativas, outros bancos? Qual deve ser a posição do empreendedor? Imaginemos que o Azevedo está a começar agora. Qual seria a posição do Azevedo nessa situação? Da minha posição, eu falo isso porque também tive essa objeção, não de um banco, mas de uma empresa muito grande que eu pedi para fazer parceria, para me dar um acompanhamento no novo negócio que eu tenho, que é o mini mercado. E ele me disse, bom, para o teu negócio ter o sucesso que tem que ter, você tem que ter no mínimo 15 milhões de kwanza, só de mercadoria. Eu olhei na minha conta, nem 100 mil chegava. Esse matou todo o meu sonho. Mas como eu sempre digo, empreendedor é alguém que não desiste. Todos os dias você inovar e todos os dias você pensar positivo. O que eu fiz? Alterei. Em vez de comprar produto no mercado formal, passei para o mercado informal e hoje eu tenho uma empresa operacional. Com mais capital, apoio de tesouraria, eu tenho mais uma projeção elevada. Então, o meu conselho a todos os empreendedores, quando encontrar essa objeção, a única coisa que tem que pensar é inovar, é ser criativo e pensar numa outra estratégia que é para poder avançar, porque nós não podemos desistir. Quando empreendedor é alguém que não desiste, é alguém que vai à luta, é alguém que persiste. Então, quando encontrar essa objeção, avança. Mas, Azevedo, acho que se calhar podemos ter pessoas que até têm o espírito de empreender, mas que desistiram. Será que não foram empreendedores do início? Foram empreendedor, mas em contrapartida também é aqui onde vem o empreendedor angolano. Não tem mentor para acompanhar o negócio dele, porque o mentor é um indivíduo que tem mais experiência do que nós, que se calhar tem mais experiência de vida, tem mais experiência profissional, tem mais experiência financeira. Então, em contrapartida, podia acompanhar aquele empreendedor, mas os nossos empreendedores também não são abertos, são pessoas que são muito tradicionalistas suas ideias. O negócio é meu, eu vou ficar nesse negócio, tenho que dar certo, tenho que me ver, quero ser a estrela que brilha, ponto final. Então é aqui onde vem a importância de um mentor no teu negócio, porque ele vai te direcionar. Sempre que você quiser desistir, ele vai te passar a mão na cabeça, vai te servir como um bálsamo que é para você continuar. Aqueles empreendedores que desistiram, o meu conselho é voltem, insistam, porque ao longo do caminho você vai encontrar pessoas com mesmos interesses, com o mesmo desejo e vão conseguir subir do outro nível. E dali, se calhar poderemos começar a falar sobre parcerias, né? Porque também é das parcerias que poderão vir, se calhar, mais motivação para seguir em frente. E qual deve ser a postura, então, do empreendedor diante das parcerias, já que estamos a começar a falar das parcerias? Bom, as parcerias são boas, mas também são más. A vantagem da parceria é que nos dá a oportunidade de nós crescer mais. Há uma empresa ou há um investidor que tenha conhecimento, que tenha dinheiro suficiente, nós não estamos a conseguir chegar até aquele nível, talvez também tenha um networking elevado, mas empresário na sua volta que nos metendo naquele nível nós podíamos crescer. Mas em contrapartida o empreendedor não quer fazer parceria.
O não querer fazer parceria é querer ser a estrela que brilha. Eu sou o Azevedo, eu é que fundei esse negócio, a minha ideia prevalece, não quero parceiro e aí vai. Agora, a desvantagem de parceiro é que há parceiros que também são aproveitadores. Ele pode entrar com capital, né? Ele vê que a empresa do Azevedo está a crescer, ele vem com aquela isca de que você é uma pessoa dedicada, mas em contrapartida quero investir. Realmente aquela pessoa talvez só quer ganhar proveito, porque ele não vai vir com know-how, não vai estar lá para te ajudar, quer ser o teu patrão. Então aqui também eu digo para os futuros parceiros, para novas empresas, tem que ter uma boa postura de ser parceiro a nível de conhecimento, a nível de entrega e não cobrar só resultados. A pessoa investida, que ele tem que nos apresentar resultados. Não, nós temos que acompanhar e temos que estar ciente de que os negócios fracassam. Eu estou a investir esse dinheiro no Azevedo, como pode dar certo, como pode dar errado. Nós temos que olhar no risco também que os negócios estão associados. Porque eu pergunto isso porque dentro das parcerias podemos olhar o investidor como um parceiro também e há situações que eu já verifiquei presencialmente, pessoas que tinham um bom negócio, só não sabia como descrever em papel, que é o dito plano de negócio, e muitos desses foram barrados por investidores devido a essa falta de saber fazer o plano de negócio. Então, daí a questão dos investidores. Acho que os investidores aliás, teriam de ser mais cautelosos, né, a nível daquilo que é a exigência do plano de negócio do empreendedor. Sim, os investidores são aquelas pessoas que já estão há muito tempo no mercado, então eles são muito sensíveis a esse tipo de coisa, eles exigem mais. Mas nós temos que olhar como uma criança, aquele empreendedor é uma criança, é alguém que tem experiência. E um plano de negócio não precisa ser 100% muito elaborado, a maneira do investidor, porque eu sou Azevedo, tenho 1 ano, ele tem 50 anos de experiência, logo ele tem que ter a capacidade de pensar que não, se ele chegou até aqui, com o meu conhecimento eu consigo lhe empurrar mais. E nós estamos a falar também, olhando não só investidores autônomos, também estou a olhar nas empresas grandes, porque existem muitas outras empresas grandes que têm capacidade financeira para poder investir naquela empresa, o concorrente dele para se tornar robusta, mas não faz, porque ele tem medo da concorrência. Em vez de nós fugirmos à concorrência, às vezes temos que fortalecê-la mais. Vamos falar, por exemplo, a fusão que houve entre o Banco Atlântico e o Banco Milênio, eles viam que os dois estavam concorrendo no mesmo mercado, não dava, então uniram-se. E hoje nós vemos o Milênio Atlântico cresceu muito mais. Então essa fusão mostra aos nossos empresários que eles devem ser mesmo abertos à parceria. As empresas grandes têm que ser abertas à parceria com os pequenos também têm que ser abertos à parceria a novas ideias. Não podemos ser tradicionalistas em olhar que o negócio é nosso, nós é que temos que morrer, e se eu ceder 25% do meu capital a essa empresa é muito. Não, nós temos que olhar que nós criamos as empresas para permanecer no mercado, nós nunca vamos ser dono definitivo. O dono da Mochandô, o que ele fez? Olhou nos produtos, como ele tinha empresa de cosmético e a Rihanna também tinha, o que ele fez? Comprou a empresa, juntou a Rihanna e todos ficaram grandes. E são as fusões que fazem os negócios crescerem. E já que estamos a falar de fusão, nós estamos agora no Bar Fronteira, que é o nosso parceiro também. Nós tivemos que fazer uma fusão para poder gravar aqui no espaço. E desde já convidar as pessoas que estão aí em casa a visitarem o Bar Fronteira, né, município de Cacoaco, costado da direita, em frente ao portão da Induve. Sem esquecer, obviamente, também temos muitas parcerias. Sem esquecer da Webbank, que é a barbearia, não é, responsável pelos cortes de toda a produção da Cadilo TV. E aqui o apresentador, obviamente, não tem como não falhar. Prontos, voltando à conversa. Quais são as dificuldades que os empreendedores atualmente cometem? Bem, os erros que muitos empreendedores cometem hoje ao fazer negócio, primeiro são 3 erros muito importantes, que eu acho esses erros que devem ser minimizados. Mas também não conseguimos minimizar porque não temos mentor, mas planejamento, que é um mapa que nós construímos, ou em outras palavras chamamos de plano de negócio. O planejamento nos mostra onde é que a nossa empresa está, vamos definir o que é a empresa, o que é que nós vamos fazer, qual é o nosso público-alvo, depois qual é o tempo de execução e como é que nós vamos receber. Depois do planejamento, nós temos a execução. Muitos empreendedores se prendem no planejamento porque eles querem uma coisa perfeita, mas não existe negócio perfeito. Porque hoje nós podemos abrir um bar a vender cachorros, hambúrguer, não sei o que, mas aqui o nosso mercado nos mostra claramente que nós vendemos ovo. Então, no nosso plano, nós temos que estar aberto, que eu digo, uma parte branca, que tens que estar aberto a mudanças. Então, o primeiro erro que muitos empreendedores cometem é no planejar e não dá margem do planejamento à imperfeição.
esperar um planejamento perfeito seria um atraso, seria a morte do nosso negócio. Então sempre digo sempre, comece com o erro e vai indo acertando ao longo do caminho. O segundo é a execução. Quando se prendemos muito no planejamento, esquecemos de executar. Ao executar, nós começamos a olhar todos os dias no nosso planejamento se estamos a executar exatamente o que nós planejamos. E depois temos o controle. Há muitos empreendedores que fazem um bom planejamento, têm uma boa execução, mas não têm controle. O controle envolve o controle financeiro, envolve o controle do pessoal, envolve o controle da evolução do próprio negócio, como é que o negócio está a andar. Eu comecei há 2 anos atrás, onde é que eu estou? Será que estou na mesma leva? Evoluí um pouco ou não? E começando a olhar isso, vai nos dar a realidade, a visão geral do que é o nosso negócio e onde nós vamos. Então, para você ter um bom negócio, o que eu aconselho nos empreendedores e nos futuros empreendedores é planejem, mas planejem com cautela e sejam rápidos a executar e controlem mais. Porque é no controle onde está a salvação de um negócio. Calma aí, Azevedo. Acho que tudo isso que falou, né, apresentou aí os erros onde os empreendedores falham, tem muito a ver com as funções da gestão. Será que é isso? Sim, por acaso tem muito a ver com as funções da gestão, porque é planejamento, liderança, organização e controle. Então, quando você está preparado nessa toda senda, você está muito preparado que é para nadar nesse oceano muito elevado do empreendedorismo. E o empreendedorismo é avançar. E não é só para alguém que abre negócio, é alguém que também soluciona um problema de uma empresa. E até porque o principal objetivo do empreendedorismo, aliás, é solução, não é? Trazer solução à sociedade, inovação e tudo mais. Estudei um pouco, né? Sim. É verdade. Nós temos que estudar todos os dias, independentemente da área onde nós estamos, mas todos os dias nós temos que estudar, que é para nós reforçar o nosso capital de conhecimento e todos os dias nós temos que estudar. O know-how, né? O famoso know-how. Azevedo, uma questão que eu queria fazer é acerca da dificuldade que os empreendedores têm passado para conseguir a documentação toda da empresa e de forma legalizada. O que tem a dizer acerca disso? Por acaso é uma pergunta muito importante e eu também já passei por essas dificuldades. O processo é muito demorado e lento, porque nós temos no serviço do Estado muita gente a trabalhar, mas não estão a fazer o trabalho que devia ser feito. A minha recomendação para o Estado seria a simplificação, visto que nós estamos a pedir mais empreendedores no mercado, que vão se transformar nos empresários e precisamos de mais investidores internacionais para investir no mercado interno. Nós temos que primeiro organizar o guichê único. O Estado podia olhar para o guichê único como sua galinha de ovos, assim como olha na Sonangol, porque é onde há uma rentabilidade sem numa receita petrolífera, assim falando. Então o Estado podia simplificar isso, que os empreendedores podiam simplificar a maneira de tratar seus documentos muito mais rápido. Podia ser em casa, podia ser via online. Tentamos online e não funciona. Vamos lá, a fila é enorme. Os documentos são demorados, às vezes acabamos de ter paciência, esquecemos os documentos praticamente aí, porque o Estado não quer simplificar isso. Podíamos simplificar o quê? Quando o indivíduo trata, depois de fazer a sua assinatura, 2 a 3 dias, podia ser dado disponibilidade, mas não é aquela disponibilidade porque a pessoa que assina o documento, que é o diretor-geral, em vez de trabalhar, fica a passear à torta direita na cidade. E depois de sair do guichê único, vamos às outras dificuldades dos alvarás. Aí, para você tratar os alvarás comerciais, em determinadas instituições, em alguns ministérios direcionados, também não é barato. Para um empreendedor que está a começar, os documentos muito caros. Vamos imaginar, por exemplo, um alvará custa 300 mil. Eu que só tenho 100 mil, já me mataram meu sonho. Então o Estado tem que ver uma maneira de baixar o preço dos documentos, uma maneira de agilizar os documentos e depois, através desse documento, onde o Estado pode controlar a quantidade de empresas que são criadas anualmente. A AGT poderia controlar a quantidade de alvará que são feitos, a emissão de fatura. Por que essas empresas estão a fechar? Porque é conhecida que 95% das empresas angolanas fecham antes de completar 2 anos de vida. Então não há acompanhamento. A nível de documentos, atrasamos. Essa é a nossa maior dificuldade que o Estado tem que ultrapassar, é documentação, porque há muita reclamação e a reclamação acho que não está a ser satisfeita dia após dia. Então temos que deixar de depender de uma única pessoa para tomar decisões. Na minha opinião, seria que toda pessoa que tivesse no guichê único podia assinar o documento e liberar como no banco. Então essa é a dificuldade que nós passamos. Pronto. Vou fazer mais uma, para terminar. É uma resposta simples. Te
te consideras empreendedor de sucesso? Bom, empreendedor de sucesso propriamente dita, sim, me considero. Porque o sucesso não é só aquilo que nós ganhamos. Não, porque há pessoas que ganharam, mas ganharam muito mais coisas. Eu me considero um empreendedor do sucesso porque eu venho a lutar desde os meus 15 anos e hoje conseguir atingir onde eu estou porque eu tive que trabalhar todos os dias. Fora dos ganhos que eu tenho é que eu conseguir impactar vidas. Existem aqueles colaboradores que hoje estão nas grandes empresas, têm oportunidade e ligam, dizem mesmo, olha, eu cheguei até aqui, hoje a minha vida melhorou porque você esteve lá todos os dias para tocar. E uma das coisas novas que eu trouxe no mercado e que eu toco sempre nisso, contratem as pessoas sem experiência de trabalho e deem isso. Então, o meu sucesso hoje não é o que eu ganho financeiramente, é a quantidade de pessoas que eu consigo impactar dentro das minhas próprias empresas, das pessoas que eu consigo ajudar a criar as suas próprias empresas, porque tenho várias pessoas que eu ajudei e hoje tem empresas que estão a fazer sucesso. Então, para mim, isso é sucesso. Ainda que eu morresse hoje, a minha carreira terminasse hoje, devia ir de missão cumprida, porque eu fiz um papel importante nesse país chamado Angola. Pronto, Azevedo, a nossa conversa está a ser muito agradável e para os telespectadores, obviamente, que poderão sair daqui com uma aula bem dada sobre empreendedorismo. Até eu, obviamente, porque também tenho meus planos de empreender. Pronto, Azevedo, recomendações e queira também já deixar aí em casa informações úteis sobre a sua loja. Ok. As minhas recomendações vão para os empreendedores. Primeiro, é dizer, não desistam, porque não é fácil. Não é fácil, todos os dias nós temos que inovar, temos que se reinventar, vamos encontrar objeções, vamos encontrar barreira, quer a nível do mercado, quer a nível do Estado, quer a nível dos bancos. O segredo é não desista. Para os bancos, eu queria que os bancos olhassem no empreendedor não como um indivíduo cheio de ilusões, mas que lhe dessem a oportunidade de mostrar claramente que ele tem oportunidade para crescer e, se possível, deixar mesmo aberto ou disponibilizar os seus homens que é para poderem acompanhar aquele negócio, porque um empreendedor fora do negócio ele gera emprego, ajuda na redução do combate da pobreza e melhora a qualidade de vida das pessoas. Agora, para o nosso Estado também, o Estado deve deixar de investir só nas grandes empresas. Também tem que criar mais programas de apoio às pequenas empresas, não voltada só para o setor estatal ou para o partido, não. Tem que ser aberto, porque o nosso mercado é muito aberto. Então nós devemos olhar isso como um empreendedor, como alguém que tem vontade também de ajudar o Estado a crescer. E para todas as pessoas também quero deixar isso e visitem aqui Sorriso, é uma loja que está na lixeira do Golfo 2. Na lixeira do Golfo 2, depois da Pedonal, temos aqui Sorriso, ao lado da padaria Angobis. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, sou Azevedo Armando, é minha página onde eu dou dicas sobre gestão financeira, criação de negócio, administração profissional também e dou várias outras dicas. Quem quiser me contactar no WhatsApp, meus contatos estão mesmo lá. Nós temos que olhar as finanças, o negócio todos os dias como oportunidade que é para nós crescermos. Grande Azevedo, representante ou CEO da loja Sorriso. Eu acho que eu tenho o prazer de visitar essa loja. Okay. Me parece muito boa, não é? Vendem de quase tudo um pouco. Então, pessoal daí do Golfo 2, chega aí ao Sorriso para poder então assim adquirir produtos diversos que estejam da vossa autoria. Azevedo, muito obrigado e mais uma vez deixar claro que foi muito prazeroso conversar consigo, pude aprender muito, assim como os telespectadores. Espero tê-lo pela próxima vez. Tá, obrigado, vou aguardar o convite, aqui em casa vou voltar sempre. Obrigado. E foi então assim mais uma conversa com Azevedo, empreendedor e analista financeiro. Nós ficamos por aqui. Da nossa conversa, da nossa parte é tudo, da vossa parte aí em casa. Não se esqueçam, subscrevam no canal da YouTube Cadilo Neto, Cadilo TV, nossas páginas do Facebook Cadilo TV e também do Instagram. Não saia daí, até já.